Antes de começarmos este estudo profundo sobre uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia, eu te convido a fazer algo comigo. Vamos orar. Porque sem a direção do Espírito Santo, qualquer palavra é apenas informação, mas quando ele nos conduz, até uma vírgula se torna transformação. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor Deus, neste momento, eu entrego este estudo nas tuas mãos. Que cada palavra dita aqui venha do teu Espírito e que encontre um lugar fértil em cada coração que escutar. Que o Senhor nos conduza à verdade, nos mostre o teu coração e nos ensine, assim como ensinou Jó, a confiar mesmo quando não entendemos. Que a tua presença nos envolva agora. Em nome de Jesus. Amém. Imagine um homem íntegro, respeitado, justo, próspero. Um verdadeiro exemplo de fé diante dos olhos humanos. Esse homem era Jó. A Bíblia o apresenta como alguém que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha tudo o que, para muitos, seria sinal da bênção divina: família numerosa, saúde perfeita, riqueza abundante, reconhecimento social. Mas então, algo acontece. Algo que parece injusto, inexplicável, até cruel. Nos bastidores espirituais, Deus exalta a fidelidade de Jó diante de Satanás. E é aqui que começamos a enxergar que existe uma dimensão da nossa vida que vai além do que podemos ver. Jó não sabia que sua vida se tornaria cenário de uma batalha invisível, onde o verdadeiro centro da questão não era seu sofrimento, mas sua fé. É desconcertante pensar nisso. O sofrimento de Jó não foi resultado de seus pecados, mas de sua fidelidade. Deus confiava tanto em Jó, que permitiu que ele fosse provado. E essa é a primeira grande virada de chave para nós hoje. Às vezes, a dor que enfrentamos não é porque estamos longe de Deus, mas porque estamos tão perto que Ele nos confia batalhas que outros não suportariam. E então a queda começa. Jó perde seus bois, seus camelôs, suas ovelhas. Seus servos são mortos. E, num golpe devastador, seus filhos também morrem. Em um único dia, Jó vê sua vida desmoronar. E mesmo assim, sua primeira reação é se prostrar e adorar. Ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça em sinal de luto, e diz: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó adorou no luto. Ele não compreendeu, mas adorou. Ele não teve respostas, mas permaneceu fiel. E aqui vemos um segredo profundo. A verdadeira fé não é medida pelo quanto celebramos quando tudo vai bem, mas pelo quanto confiamos quando tudo vai mal. Mas o sofrimento de Jó não para por aí. Satanás, vendo que Jó manteve sua integridade, ataca novamente. E agora, Jó é ferido em seu corpo com feridas horríveis da cabeça aos pés. Ele senta-se sobre cinzas, coçando-se com um caco de cerâmica. E é nesse estado que sua esposa, já mergulhada em desespero, diz: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." A resposta de Jó é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Ele não entende, mas ainda assim escolhe confiar. Em meio a tudo isso, chegam 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm para consolar, mas logo suas palavras revelam julgamentos. Eles acreditam que o sofrimento de Jó só pode ser resultado de algum pecado oculto. Afinal, na mentalidade deles, Deus recompensa os bons e castiga os maus. E se Jó está sofrendo, então ele deve estar em pecado. Quantas vezes ouvimos vozes assim? Pessoas que, em vez de acolherem nossa dor, preferem encontrar um culpado. Mas a dor nem sempre tem lógica. Nem toda perda é consequência de um erro. Jó responde com sinceridade. Ele se defende, clama por justiça, derrama sua alma diante de Deus. E aqui, vemos Jó nu em sua humanidade. Ele grita, chora, questiona. Ele não entende, mas ainda assim, não abandona Deus. Jó entra num profundo processo de confronto consigo mesmo, com os outros e com Deus. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, clama pela morte, debate com os amigos. Mas em nenhum momento, ele abandona sua fé. Isso nos ensina algo poderoso.
Deus não teme nossas perguntas. Ele não se ofende com nossas lágrimas. Ele não se afasta porque estamos confusos. Pelo contrário, Ele se revela no meio da nossa confusão. E então, no momento mais inesperado, Deus fala. E Ele não traz uma explicação. Ele traz perguntas. Ele questiona Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você pode fazer chover? Você consegue dar ordens ao raio? Pode prender as constelações? Deus não está sendo irônico ou cruel. Ele está mostrando a Jó que o universo é muito maior do que nossa compreensão, que há uma ordem divina além do nosso entendimento, que a soberania de Deus não está à mercê das nossas explicações. E é nesse momento que Jó tem um encontro real com Deus. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Jó andava com Deus, mas foi no sofrimento que seus olhos espirituais foram abertos. Muitas vezes, é na dor que conhecemos Deus de verdade. Não o Deus das palavras, mas o Deus da presença. Não o Deus das bênçãos, mas o Deus que permanece quando tudo desmorona. Não o Deus das respostas fáceis, mas o Deus do silêncio poderoso. Jó então se arrepende. Mas repare, ele não se arrepende de pecados específicos que causaram sua dor. Ele se arrepende de ter limitado Deus ao seu próprio entendimento. Ele reconhece que tentou compreender o incompreensível, medir o eterno com régua humana. E nesse arrependimento, algo muda. Deus honra Jó. E mais do que isso, Deus o manda orar por seus amigos. Aqueles que o julgaram, que o acusaram, que o machucaram com palavras religiosas. Deus não apenas restaura a sorte de Jó, mas o usa como intercessor. E aqui está outro segredo poderoso: a restauração verdadeira passa pelo perdão. Jó ora por quem o feriu. E depois disso, a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Ele teve mais filhos. Recuperou suas riquezas. Viveu muitos anos. Mas o mais importante, ele saiu da prova com uma fé inabalável, com uma visão clara de Deus, com o coração rendido e amadurecido. Talvez você esteja hoje no meio de uma prova. Talvez você tenha perdido coisas que ama. Talvez as perguntas estejam gritando mais alto do que as respostas. Mas se essa história nos ensina algo, é que Deus não nos abandona no caos. Ele está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, então eu te digo, sua história ainda não terminou. Há algo novo vindo. Há uma restauração sendo preparada. Há um reencontro com Deus à sua espera. Não desista. Não se entregue ao desespero. O mesmo Deus que restaurou Jó, pode e quer restaurar você. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te convido a conhecer os nossos materiais de estudo bíblico que estão na descrição deste vídeo. Cada livro, cada curso, cada devocional ali, foi criado com o propósito de te ajudar a crescer em fé, sabedoria e profundidade com Deus. Ao adquirir, você também apoia este canal e nos permite continuar levando a palavra a mais vidas. Agora, chegou o momento mais importante: orar. Não como uma formalidade, mas como um clamor de entrega. Vamos juntos, de todo o coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que sondas os corações e conheces os pensamentos mais escondidos, hoje me coloco diante de ti assim como Jó, despido de respostas, mas sedento de tua presença. Pai, eu confesso que muitas vezes questionei, duvidei, murmurei. Perdi forças no meio da dor. Me senti esquecido. Me senti abandonado. Mas hoje, ao entender que o Senhor nunca saiu do controle, eu me rendo por completo. Deus, se eu te conhecia só de ouvir, hoje eu clamo. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa te ver de verdade. Me perdoa por cada palavra precipitada, por cada pensamento impuro, por cada momento em que deixei a incredulidade dominar meu coração. Assim como Jó orou por aqueles que o feriram, eu também oro agora por todos que me machucaram, que me julgaram ou que não entenderam minha dor. Eu os perdoo. Eu os abençoo. Eu os libero nas tuas mãos.
Espírito Santo, vem e cura as feridas que o tempo não curou. Restaura em mim o que foi quebrado. Restaura minha fé, a minha alegria, a minha esperança. E ainda que eu não entenda os porquês do que vivi, eu te peço, me ensina a confiar mesmo no escuro. Senhor, assim como o Senhor restaurou Jó, eu te clamo, sopra sobre minha vida um tempo novo. Restaura os meus sonhos. Restaura meus relacionamentos. Restaura minha saúde, minhas finanças, minha paz. Mas acima de tudo, restaura meu coração, para que ele volte a pulsar conforme o teu ritmo. Eu entrego tudo a ti. Meus planos, meus medos, minhas perdas, meus desejos. Não quero apenas respostas, quero tua presença. Quero andar contigo no vale e no monte, na dor e na vitória, no silêncio e na manifestação. Pai, que esta oração não seja apenas palavras, mas que seja o início de uma nova história. A tua história em mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem falou contigo, escreve aqui nos comentários. Eu escolho confiar como Jó. Vamos orar por você. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal. E nunca se esqueça, a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Deus que tudo pode.